forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Quero te convidar pra gente cantar junto agora e não clamar só pela chuva que tá aí, mas pela chuva de graça de Deus sobre a nossa vida. Ele que certamente está aqui no nosso meio, né? E vai receber o nosso louvor, nossa adoração nesse dia. Vamos cantar para Ele. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado, um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém. Márcio. Pessoal, bom estar junto com vocês nessa primeira celebração desse ano. A gente passou aí em branco janeiro, mas vamos começar com tudo, né? Fevereiro em diante, tá bom? Vai ali. A gente tem muita alegria de estar voltando assim dessa forma. E é muito estranho a gente falar que está voltando, né? Porque a gente sabe que não tem como tirar férias de Deus, né? A gente está sempre onde a gente estiver. Não tem nenhum local que deixe ele inacessível pra gente, né? E muito feliz, né, por cada um que está aqui hoje. A gente, até falei pra Nay ontem, estava um pouco tenso, assim, né? Porque pelo menos umas 10 famílias que eu falei ontem
não vou poder ir porque eu vou pra praia, não vou poder ir. E eu acho muito legal assim, né? Porque a gente se importa, né? E nesse volume hoje que a gente tem das pessoas daqui, a gente tem uma convivência assim que a pessoa diz, Márcio, eu não vou poder ir. Mas não prestando conta, mas, né, como família mesmo, porque a gente se importa um com o outro. Mas algo que Deus ministrou no meu coração foi o seguinte, assim, olha, quem tiver, e deixar o coração nessa frequência, assim, para receber aquilo que Deus tem pra gente hoje aqui, cara, isso é a coisa mais preciosa que pode acontecer nesse lugar, até porque a beleza desse lugar, Deus ele já está acostumado com ela, né? A gente que não, né? Deus ele já está acostumado a saber as coisas no futuro antes delas acontecerem, a gente não. Então hoje Deus reservou uma tarde aqui para que a gente pudesse desfrutar de coisas com Ele. E vai ser um desperdício a gente não abrir o nosso coração e não viver o que a gente tem para viver hoje. A gente hoje está no novo formato, né? Acho para evitar desperdício, também evitar gastar um pouco com papel. Aí as músicas elas estão ali numa publicação no Instagram, então ali tem a letra das músicas. Então a nossa última publicação, quem sabe a gente vai criar cultura assim, né? Porque a gente já recebe as músicas antes, né? Quem quiser acessar as músicas antes e conhecer as músicas, já vai estar ali a letra das músicas, e a última publicação sempre antes da celebração vai ter as músicas que a gente vai cantar, né? Então, se alguém não conhece a letra, a última publicação do Instagram tá ali. Hoje eu trouxe minha Bíblia aqui, uma capa preta, porque a última vez que eu preguei, meu pai veio, eu preguei com o celular, meu pai ficou um pouco chateado. Não sei se eu vou abrir, né? Mas parece que ele vai chegar hoje, né? Mas mesmo assim eu não fiz o esboço ali, eu fiz no celular. E tem gente que fala assim, olha, eu não gosto de levar o celular para celebração porque ele traz distrações. Na verdade, se ele traz dentro aqui dentro, imagina lá fora, né? Então já treina aqui dentro para não trazer distração, né? Pra gente se conectar juntos. Quero orar, quero te convidar, Felipe, para tocar pelo menos mais 3 músicas pra gente, né? Dessas que a gente publicou ali. E já começar a desfrutar, né? Tá muito bom estar aqui. Né? Só o nosso relacionamento ele já é gostoso, né? Só a gente estar aqui olhando o olho do outro, dando um abraço, estando junto, isso já é muito bom. Isso é especial, né? Mas a gente reservou esse tempo aqui para ser algo além disso, né? Através do nosso relacionamento aqui, né? Poder também desfrutar um pouco daquilo que vem direto de Deus para nós. E essas são as melhores coisas que podem acontecer, né? A gente aqui no nosso relacionamento experimentar algo que venha direto de Deus. Então eu vou orar, né? Abre teu coração para receber tudo que Deus tem. E muito feliz, né? Por todos que estão aqui. Mas normalmente quando tem vindo pessoas de Porto Alegre, né? Tenho agradecido. Queria agradecer o Serginho e a Nirma. Pode ficar de pé aí, Serginho. A Nirma tá ali. Dá um abraço na tua esposa ali. O Serginho e a Nirma, eles cuidam de algumas áreas lá na Monte Serra, Porto Alegre. Uma honra ter vocês com a gente aqui. E cada vez que vem alguém de Porto Alegre para ficar aqui com a gente sente que a gente está mais próximo de lá, né? A gente sabe, né, que nós somos uma família só. Mas cada vez que vem alguém de Porto Alegre tá aqui em Santa Cruz, parece que isso fica mais próximo, né, Felipe? Isso fica muito, muito gostoso. Obrigado por vocês terem vindo. É muito significativo. Né? Por tudo que vocês representam para a igreja, né? Por tudo que... Amém, filho? A Lulinha confirmou. Amém, né? E você estar aqui com a gente é muito gostoso. Muito obrigado. E desfrutem também. Né? Não deixem que somos só uma visita. Né? Quando eu vou em Porto Alegre também eu fico pensando, é muito bom lá fazer uma visita. Mas eu não quero desperdiçar algo que Deus vai ministrar no meu coração através do que acontece lá. Né? Então, obrigado por estarem aqui. E desfrutem coisas que Deus tem para vocês hoje aqui também. Vamos orar então, pessoal. Deus, a gente está feliz de estar aqui. É muito bom a gente se reunir nesse lugar. A gente ama esse lugar. Mas o que a gente mais ama é aquilo que a gente mais necessita, Deus. É quando o Senhor, através do seu Espírito Santo, fala no nosso coração, a gente sente a tua presença, transformações acontecem dentro da gente, Pai, novos começos, Pai, se iniciam. E nós acreditamos que a tua presença ela é suficiente, Deus, para acontecer tudo isso. E é isso que nós te invocamos aqui, Deus, que o Senhor, com a tua presença, que é o melhor presente que o Senhor pode nos entregar, que é o Senhor mesmo, através, Pai, disso que a gente está cantando, Pai, através das nossas orações, através de quando nós lemos a Bíblia, que isso seja tão especial, Pai, tão intenso, Pai, tão verdadeiro, Pai, que isso promova em nós, Deus, algo, Pai, que nos faça sair diferente do que a gente chegou aqui, Pai. Mas um diferente, Deus, mais parecido contigo, Deus, do que só um diferente daquilo que a gente entrou aqui. Que o Senhor nos abençoe. Essa reunião aqui é para ti, Deus. Esse encontro aqui é para o Senhor.
E que o Senhor se manifeste, Deus, e que o Senhor nos ajude também a entender essas manifestações. Em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a gente continuar cantando. E se você puder, quiser ficar em pé, quiser ficar sentado, fica sentado. Quiser bater palma, bate palma. Quer levantar a mão, levanta a mão. Faz como se sentir à vontade, né? O culto é para o Senhor, não é para nós. Aqui não importa o que a gente está fazendo do lado do outro, mas importa o que está acontecendo aí no teu coração. Quero te convidar para a gente cantar uma música que diz que a Ele, ao Senhor, seja todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda a voz. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som, a Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Cantem glória. Cantem glória, cantem glória. É a Ele, ao Senhor, que nós cantamos glória, que nós rendemos nosso louvor. E esse é o nosso Deus. E a próxima música que a gente vai cantar, ela diz que Ele fez tantas coisas, tornou água em vinho, abriu os olhos do cego, não há ninguém igual ao nosso Deus. É Ele que faz a transformação nas nossas vidas também, se a gente estiver com o coração aberto para isso acontecer. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível,
vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. É uma verdade, se Deus está conosco, ou se nós estamos com Ele, melhor ainda, não há o que temer. Bem, a última música que a gente vai cantar, ela é muito antiga. Ela é tão antiga, o Márcio gostou dela, eu disse, gostou dessa antigona, né, Márcio? Ela é tão antiga que ela já parou em Inário. Inário para o culto cristão tá lá. Tem alguns inários aí que consta essa música. Ela é lá de 1970 e poucos. Pai e a mãe conhecem bem essa. Vencedores por Cristo. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com o teu amor, para o mundo agitado que está por aí em nosso redor esquecer, e cada dia a tua vida, Senhor, viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, trazer refrigério, né? Refrigério para a alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nós vamos nos unir em oração. Então, essa música é antiga, mas a letra dela é atualíssima, né? Mais atual que 1970 e poucos, né? Esse mundo agitado que a gente vive, nós precisamos da nossa vida do refrigério do Senhor. Isso que a gente quer clamar aqui agora, para esse refrigério que a chuva trouxe aqui para o calor, esse refrigério do Senhor também venha na nossa vida, e a gente possa agora sossegar o nosso coração, né? Parar tudo aquilo que fala, as vozes que estão no nosso ouvido, na nossa cabeça, aí, para ficar com o coração pronto, aberto, para escutar, ouvir a palavra do Senhor, para o Espírito Santo falar na nossa vida. Vamos cantar juntos essa música? Se ela é tão antiga que você não conhece, porque você é muito mais novo que a música, é uma boa hora de aprender, para você vai ser uma música nova, tá bom? Quem conhece aí me ajuda, tá bom? Você deve saber melhor que eu. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer. Cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Vamos do começo, foi bom para aprender? Ao orarmos,
O teu refrigério venha na nossa vida, tira toda a agitação do nosso coração, todo o barulho ao nosso redor, todas as preocupações que estão na nossa cabeça, que nos deixam às vezes angustiados, ansiosos, Senhor, com tantas coisas que podem estar acontecendo aí, mas que a tua paz, o teu renovo venha sobre nós e a gente possa agora estar tranquilo, Senhor, para ouvir a tua palavra, estar com o coração sossegado, Senhor, e deixar o teu Espírito falar conosco através da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que promove transformação, que a gente possa estar aprendendo de ti, a viver cada vez mais na direção daquilo que o Senhor nos criou para ser. Em nome de Jesus que nós oramos e pedimos a tua bênção aqui entre nós. Amém. Amém. Podemos sentar. Realmente é uma música que fala muito, né? Encher para que a gente possa esquecer um pouco do mundo, né? Obrigado, Felipe. Se a gente pudesse tentar traduzir um pouco do que foi a visão da igreja do ano passado, né? Principalmente os últimos 6 meses, a ideia era de envolver, né? A ideia era de engajar. E até algumas pessoas me perguntaram assim, Márcio, o que tu gostaria que as pessoas pensassem ali quando elas veem os vídeos da igreja, a página da igreja? Eu falei, olha, eu gostaria que elas pensassem qualquer coisa, mas principalmente que é uma igreja que está acessível para elas, né? E dentro daquilo que a gente imagina como planejamento para esse ano, a gente entende que esse ano é o ano de estabelecer. A gente entende que esse ano é aquele ano que a gente vai estabelecer algumas coisas que está reservada para nós e que precisam ser estabelecidas. Então, dentro desse ano, né, estabelecer, eu fiquei pensando, poxa, a primeira mensagem, né, do ano, o primeiro tema que a gente tem que trazer precisa ser aquelas coisas mais importantes, né, que a gente precisa estabelecer na nossa vida. E ontem, quando eu conversava com o Isaac, a gente trouxe uma metáfora muito boa, que foi o seguinte: um homem, ele pega uma jarra de vidro, ele coloca algumas pedras ali grandes, né? Até inclusive uma fica para fora assim da jarra de vidro, né? E dava para enxergar o interior da jarra, né? Transparente. E ele pergunta ali para algumas pessoas que estão reunidas, né? Olha, a jarra tá cheia? E as pessoas, sim, né? Tem uma pedra inclusive que está saindo para fora. Ele, não tá cheia ainda. Aí ele vai lá, coloca mais umas britinhas assim, né? Que completam ali, né? Ele pergunta, essa jarra tá cheia? Aí as pessoas, olha, acho que sim agora, né? Ele, não tá cheia ainda. Ele vai lá e coloca areia. Aí as pessoas, não, agora tá cheia, né? E ele, não, ainda não tá. Ele vai lá e coloca água. Aí ele, agora tá cheia. E a pergunta que ele faz, né? O que eu quero dizer com isso, né? E a resposta que ele traz é que se ele não tivesse colocado aquelas pedras maiores no início, ele não ia ter condições de colocar depois, né? Então as pedras maiores, né, são aquelas que têm que ser colocadas no início. Então se a gente pudesse trazer para esse ano essas pedras maiores para estabelecer, o assunto que a gente vai trazer hoje aqui é a principal pedra, que seria a oração. A gente quer trazer muitas oportunidades esse ano, né, da gente estar juntos como igreja e estabelecer coisas como batismo, pré-nupcial, finanças, criação de filhos, fundamentos bíblicos, mas a gente entende que essas coisas, sem essa pedra principal, que é a oração, que é esse contato, né, direto com Deus, pode ser que a gente consiga até viver algumas coisas a ver com o reino de Deus, mas perde o principal, que é estar conectado com Deus para fazer outras coisas, né? E a gente tem uma capacidade absurda de fazer coisas e convidar Deus para participar. Que o ideal seria o contrário, né? Ele está tão conectado com Deus que as coisas elas vêm junto para a gente fazer. Então o que eu quero trazer hoje aqui é a principal pedra que a gente precisa pensar, né? De fazer essa escolha para a gente estabelecer esse ano, que é uma vida de oração. E o Felipe falou, né? Eu trouxe para o Felipe o esboço e o Felipe, Márcio, eu acho que não é tão batista hoje, porque tu sempre traz 3 pontos e discorre sobre eles. E hoje são 7 pontos, mas vai ser rápido, tá? São 7 pontos, né? Aquilo que já vai fazendo sentido, anota. Aquilo que vai fazendo sentido para ti, né? Compartilha. Porque acredito que são 7 coisas simples e que podem transformar um pouco do nosso conceito sobre oração. Já quero trazer de antemão dizendo que não tem como esgotar esse assunto. A oração ela é um assunto inesgotável. Né? Muitas pessoas com muito mais condições do que eu, né, já escreveram grandes livros sobre isso.
E eu não queria trazer também apenas conceitos filosóficos, né? Eu queria trazer experiências daquilo que a Bíblia deixa muito claro e que pode, assim, aprofundar a nossa vida de oração e fazer a gente desfrutar disso e trazer como um fundamento para a nossa vida. Então, se eu pudesse trazer um título, né, porque eu quero trazer hoje aqui como reflexão é oração, fundamento para estabelecer. Eu tive a oportunidade de 2 semanas atrás estar na Monte Serra falando um pouco, né, a gente está essa série também em Porto Alegre, né, na Monte Serra Porto Alegre, falando sobre oração, né, intimidade com Deus. E o que Deus tinha colocado no meu coração, né, como a primeira coisa importante, né, para estabelecer como oração é aceitar a paternidade de Deus. Na verdade, nós somos criados em mais semelhança de Deus e Deus ele já aceitou a nossa paternidade, né? Agora a gente decide se a gente vai querer desfrutar ou não dela, né? Algo que eu pensei muito também no momento quando estava refletindo sobre aquilo é sobre aquela pergunta que as pessoas faziam assim umas para as outras depois de falar de Jesus, depois de falar alguma coisa de Deus, cara, tu aceita, né, Deus como teu pai, tu aceita Jesus no teu coração? Eu fiquei pensando, por que as pessoas perguntam para as outras se elas precisam aceitar, né? Porque, na verdade, Deus ele já é. Quando a gente aceita, a gente começa a desfrutar disso com consciência. Então, o texto que eu peguei, né, para a gente compartilhar aqui nesse primeiro ponto é um texto que eu acredito que é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. E mesmo que a gente tivesse aqui um telão para projetar, eu acredito que não precisaria. Porque todos que estão aqui, eu acredito que pelo menos alguma vez na vida já ouviram, já fizeram ou já ensinaram para alguém. Está em Mateus, mas também está em Lucas, né? Que eu acho que quando eu começar a falar ele aqui, eu acho que vocês vão querer continuar repetindo comigo. Porém, às vezes, algum jeito que a gente aprendeu esse texto pode mudar algum pronome, mas eu acho que ele vai sair, eu acho que ele sai uníssono. Vamos tentar? É quando Jesus está ensinando para os discípulos dele sobre oração. E naquele momento ali que Jesus estava ensinando, a gente deu para ver assim, de um jeito muito especial, o interesse dos discípulos, né, pela oração, porque já tinha vários tipos de orações naquele tempo. E os discípulos oravam para Jesus e viu que o jeito que Jesus orava era um pouco diferente do jeito que os religiosos da época oravam. E eu fico pensando, né, quando eu começo a olhar a história dos discípulos, né, do relacionamento deles com Deus, com Jesus, eles não pediram para Jesus assim, Jesus, nos ensina como curar alguém. Eles só oravam e as pessoas eram curadas. Ensina a expulsar um demônio, ensina a escrever um livro, ensina. Essas coisas aconteceram naturalmente. Mas quando chegou no assunto da oração, os discípulos eles pediram uma explicação um pouco mais detalhada sobre isso. E aí Jesus ele vem falando, né, que a oração não é pelo muito falar, não é pela polidez, né, das palavras que saem. E aí Jesus ele traz um novo conceito de oração. É a oração começando com um pai, chamando Deus de pai. A gente vê durante a história que muitos homens e mulheres tiveram um relacionamento com Deus a ponto de aceitarem essa paternidade de Deus. Mas é só com Jesus que essa oração ela começa a fazer sentido, né? Então esse texto, eu acho que a gente consegue falar juntos que é assim, né? Vocês orem assim, Pai nosso, que estás no céu, quem conhece? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, pois teu reino, poder e a glória para todos sempre. Então, quando a gente lê esse texto ou fala ele em formato de oração, sem reconhecer a paternidade de Deus, é como se a gente estivesse segurando a mão de um desconhecido, ou a gente não pudesse estar desfrutando, cara, essa janela que a oração permite ser. Uma oração que permite a gente se sentir amado, se sentir aquecido, se sentir confortado. Então, primeira coisa, mais importante, para a gente poder estabelecer a oração como um fundamento é fazer a seguinte decisão: olha, eu te aceito, Deus, como um pai perfeito. E um pai perfeito é muito além da masculinidade que um pai exerce pelo filho. Porque muitas vezes a gente até tem um pouco de dificuldade de entender a paternidade de Deus, porque o nosso pai aqui terreno, ele não tinha como ser perfeito, ele foi imperfeito. E essas imperfeições do relacionamento que a gente teve com os nossos pais, às vezes, quando a gente ora Pai Nosso, não faz tanto sentido.
E alguns exemplos que eu trouxe na mensagem em Porto Alegre foi ou quando o nosso pai é um pouco abusivo, ou a gente percebe, né, em outros relacionamentos, quando os pais são abusivos, a gente pensa que Deus também ele é abusivo com a gente. Um pai abusivo, né, que faz um filho passar vergonha, um pai abusivo, né, que é desproporcional com o filho, se ele não entender que a paternidade de Deus ela é perfeita e tem a ver com esse ser, né, perfeito que nos criou, pode ser que no meio das nossas orações, que a gente fala Pai Nosso, a gente leve a imagem perfeita do nosso Pai aqui da terra e não desfrute essa paternidade. Se o nosso pai foi algum pai assim que por algum momento foi ausente, ou a gente sabia que ele estava fazendo alguma coisa muito especial fora de casa, e quando ele chegava em casa a gente não tinha coragem de estar ali um pouco mais por perto, porque ele estava cansado, né, ou por alguma coisa assim, a gente também perde de desfrutar um pouco a paternidade e intimidade com Deus. É como se Deus estivesse na tua casa, só que tu não tem intimidade de conversar com Ele. Porque isso acontece algumas vezes também dentro do relacionamento, né, de pai com filho. Tu sabe que teu pai trabalhou o dia todo, sabe que ele te ama, sabe que ele está fazendo todo um movimento para ter provisão na tua casa. E aí tu pensa assim, poxa, mas eu vou incomodar ele com isso. Aí tu transfere isso para a tua vida com Deus, né? Pô, tem tanta coisa para Deus resolver hoje no planeta. Tá acontecendo uma guerra aqui, tem outro passando fome. Por que Deus ele vai se importar com as minhas mazelas, as minhas coisas? Aquele que aceita a paternidade de Deus e começa a desfrutar, ele começa a perceber a importância que tem na oração, né, desfrutar essa paternidade que é perfeita. Outro tipo de paternidade, né, dentro de muitos que tem, que pode atrapalhar um pouco a gente ter essa visão de Deus, é o pai controlador. É aquele pai que né, o pai dele, né, o teu avô, ele já era daquela profissão, por exemplo, o teu bisavô era daquela profissão, vamos já estar na 5ª dinastia daquela profissão, e o teu pai olha para ti e diz, olha, tu vai ter que ser publicitário, tu vai ter que ser médico, tu vai ter que ser, enfim, contador. E aí tu olha pro teu pai, tu sabe que ele te ama, tu sabe que aquelas coisas dão certo, tu não quer fazer aquilo, tu sabe que ele te ama e tu acaba fazendo aquelas coisas. E tu faz sem sentido. E se a gente transferir algumas dessas imagens pro nosso relacionamento com Deus, pode ser que muitas coisas a gente tenha certeza, Deus é bom, só que eu não quero fazer isso. Isso não faz sentido. E aí quando tu ora uma oração, que a oração ela começa com Pai, a gente jamais vai desfrutar o momento de oração onde a gente vai se sentir aquecido, amado e importante para esse Pai. Então, né, primeira coisa, na primeira reflexão sobre oração, o fundamento é estabelecer isso. Primeiro passo, aceitar a paternidade desse Deus perfeito. Né? Não tem a ver com masculinidade, né? Transcende, né? Tem a ver com aceitar que foi Deus que nos criou e há uma intenção dele desde o dia que criou, desde o primeiro, de ter um relacionamento, né? Onde nós somos imperfeitos, mas ele é perfeito. A segunda coisa que eu queria trazer, compartilhei um pouco isso também numa das segundas-feiras, que a oração é um presente. Anota isso. Tu poder, enfim, dobrar o teu joelho, tu poder fechar os teus olhos, tu poder ter uma conversa onde um Deus, né, que tem toda essa majestade, cara, ele se inclinar, ele te ouvir, isso é um presente. Tá lá em Efésios, né, que antes da fundação, né, antes da criação do mundo, Deus ele já tinha preparado coisas nele para que a gente pudesse desfrutar. Então toda vez que a gente escolhe um tempo do nosso dia para estar em oração, a presença de Deus se manifestando, isso já é um grande presente. Antigamente, lá as primeiras pessoas que foram tementes a Deus, o conceito que elas tinham é que para ter um tempo com Deus, para poder ouvir esse Deus e ter essa conversa, elas tinham que sair do país, da cidade, do local onde elas estavam, e elas tinham que ir até Jerusalém. Elas tinham que ir até o templo, para lá naquele lugar, às vezes uma vez por ano, receber uma mensagem, ter uma experiência lá que fosse religiosa, fosse mística, fosse transcendente, e aquilo ali é como se sustentasse, né, pelo resto do ano. Então hoje o que a gente tem através da oração, através do Espírito Santo, é um grande presente, que quando a gente se coloca diante de Deus, Deus ele se faz presente. Essa é a segunda coisa. Terceira coisa, a gente falou na semana passada, né, que a oração é multiplicação de recursos. E esses recursos, eles podem ser recursos emocionais, esses recursos podem ser recursos financeiros. E a passagem que a gente leu foi em João 6,9, e eu faço questão de ler esse texto aqui,
porque esse texto é um texto também que é um texto muito conhecido e às vezes a gente, né, esquece de orar por algumas coisas que, quando a gente olha, a gente tem certeza que elas são insuficientes e a gente não consegue dar graças. Em João 6,9, fala sobre a primeira multiplicação de pães e peixes, que fala assim, ó, diante de toda aquela dificuldade que eles estavam no tempo passado, não tinha um local por perto para comprar o pão, para, enfim, trazer algum alimento, Jesus ele fala para os próprios discípulos, olha, dê um jeito de vocês darem de comer para essas pessoas. Jesus queria colocar os discípulos à prova, ele já sabia que ia acontecer. Alguns achavam que para resolver o problema seria dinheiro, e isso acontece nos nossos dias atuais. A gente olha para os nossos problemas e a gente pensa, olha, se eu tivesse mais dinheiro eu poderia resolvê-los, e a maioria das vezes não tem nada a ver com isso. Não é dinheiro o problema, né? E nesse momento aqui, ó, mesmo que eles tivessem dinheiro, não ia ter como conseguir resolver ali, né, para que todas as pessoas pudessem comer até ficar saciadas. Então, o problema, a gente sempre atribui achando que pode ser um recurso financeiro. E Deus querendo colocar à prova, Deus ele trouxe um momento aqui que a oração foi a multiplicação de recursos. E dentro de toda aquela movimentação aparece um menininho com 5 pães e 2 peixes. E o texto fala assim, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo se assentar. Havia muita grama naquele local. E todos se assentaram. Eram cerca de 5 mil pessoas. 5 mil homens, fora, né, crianças e mulheres. Aproximadamente devia ter no mínimo o dobro de pessoas. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tantos quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. A gente sabe que durante a história todos comeram e inclusive sobrou para levar para casa. Então a oração é a multiplicação de recursos. A grande reflexão desse ponto é o seguinte, é a gente agradecer mesmo a gente sabendo que é insuficiente. É tu olhar para os teus recursos, tu saber que ele é insuficiente para aquilo que tu precisa, mas tu olhar para aquilo e dar graça. Já conseguiu fazer isso alguma vez? Tu saber que vai chegar o final do mês, né? Tu tem conta para pagar, né? Vai chegar o final do dia, tu tem os teus filhos para alimentar, vai chegar o final do dia, vai chegar o final do mês, e tu olha para tuas condições e tu vê que é insuficiente. É insuficiente. Só que a oração é a multiplicação de recursos. Quando a gente olha para aquilo que é insuficiente, a gente tem fé para dar graças por aquilo, pode ser que a partir disso é que Deus multiplique o recurso. É tu saber que tu vai ter uma grande dificuldade para enfrentar, tu vai ter uma grande luta, tu está esgotado emocionalmente, e aí tu diz assim, Deus, eu te dou graça por essa dificuldade, porque eu tenho que enfrentar, porque eu emocionalmente estou desgastado. Eu só tenho isso, eu só tenho esse pinguinho aqui de saúde emocional, mas eu te dou graças. E a oração é esse local onde Deus ele multiplica recursos. Pegaram como isso é importante a gente levar a sério? Dar graças mesmo quando é insuficiente. E eu quero te dizer que mesmo quando a gente tem certeza que é insuficiente, a gente precisa dar graça para que aquilo continue sendo suficiente. Dar graças mesmo quando é insuficiente. São experiências que a gente pode ter junto na oração. Já fomos, né? A oração, aceitar a paternidade, a oração é um presente, a oração é a multiplicação de recursos, a oração é um campo de batalha. Em Efésios capítulo 6 fala o seguinte, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O que é tendo isso em mente? O que vem antes desse versículo é Paulo trazendo que existe, é como se fosse uma roupa, como se fosse uma armadura que a gente precisa vestir, e existe um local onde a gente usa essa roupa como se fosse um uniforme e usa essa roupa para valer. E a roupa é uma armadura. Ele traz, né, dentro dessa roupa, ele fala, olha, todos vocês vistam um cinturão, né, que é a verdade. Sejam verdadeiros, né, sejam honestos. E ele começa a trazer para cada parte da armadura algo relacionado com alguma verdade espiritual que tu vai usar também na oração. Aí ele fala sobre um capacete, né, da salvação. A gente sabe que, né, num combate, a parte mais vulnerável que a gente tem é a cabeça, né? Não, tu pode tomar um golpe em qualquer parte do corpo e tu não morrer, mas se tu tomar um golpe na tua cabeça,
pode ser até mais frágil. A gente conhece a história de um gigante que foi derrubado com uma pedrinha na cabeça. Então, quando o Paulo fala ali que o capacete é a salvação, se a gente não entender a paternidade de Deus, se a gente não receber a salvação de Deus, pode ser que a gente esteja com a parte, né, mais vulnerável do nosso corpo desprotegida. E ele traz também, né, que a espada é como se fosse conhecer a palavra. Aí ele traz, né, que o evangelho é como se fosse os nossos calçados, né, que a gente tem que ir em direção às pessoas. Mas isso é para a gente usar também na oração. Muitas vezes a gente pensa que esse campo de batalha é contra as pessoas. A gente pensa que esse campo de batalha é quando alguém vem te falar uma mentira e tu usa até desproporcional, agressividade, dizendo, não, porque a Bíblia diz isso, porque eu tenho que fazer isso. Mas na verdade essa armadura aqui, ela precisa ser usada em todas as ocasiões necessárias, mas principalmente nas nossas orações. Então a oração, ela também é um local de briga, é um local de batalha, né? Muitas vezes as nossas orações vão ser orações muito especiais aqui, como eu falei antes, a gente vai estar orando e as coisas vão estar se multiplicando. Isso é demais quando acontece. Muitas vezes a gente vai estar orando, a gente vai estar sentindo a presença de Deus, que é um grande presente. A gente vai estar orando, a gente vai estar sentindo o calor de Deus. Mas muitas vezes a gente vai estar orando e a gente vai sair cansado, porque a gente teve que se exercitar, a gente teve que brigar para receber algo de Deus. E às vezes nem é para nós, às vezes é por alguém. Quinta coisa, a oração não é só um campo de batalha, a oração também é um jardim de brisa. Em Filipenses 4,6 está escrito o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Eu vejo hoje muitas pessoas presas no futuro, né? E quando tu está preso no futuro por aquilo que vai acontecer, tu fica muito ansioso, né? Se a gente pudesse colocar uma média assim, a gente teria que estar pelo menos uns 70%, 80%, né, do que nós somos no presente, né, para desfrutar e ver o que a gente está vivendo, né, e ver o que a gente precisa se aprimorar. Uns 10%, né, no passado, né, de memórias, daquilo que, né, foi importante, daquilo que é histórico, daquilo que realmente faz sentido. Mas se a gente ficar mais de 10%, 20% do que a gente é no futuro, ficar pensando, tem coisas que vão acontecer e que nem aconteceram, a gente fica ansioso. Então a oração é esse local também que te traz para o presente. E da mesma forma que Deus ele se apresentava lá no jardim, né, para o homem, ele tinha prazer naquilo, e a Bíblia fala que era como se fosse, chegava a brisa da tarde, depois Deus vinha. Lembro também que aquela brisa que passou lá e falou com Elias, a oração também é esse local, que é um jardim de brisa. E muitas vezes Deus ele quer nos entregar essa brisa, um pouco dessa paz que excede todo entendimento, e a gente acaba indo escutar uma pregação na internet, a gente acaba querendo que outra pessoa ore por nós, a gente quer ler um livro, a gente quer fazer tanta coisa, e esquece que existe um jardim de brisa também nas orações. Então, a oração é campo de batalha? Muitas vezes a gente vai ser cansado de lá, mas muitas vezes a gente vai estar na oração e a gente vai sentir esse ventinho. Sabe que agora esses dias estavam muito quentes, né? E aí vinha aquelas chuvinhas assim, né? Aí depois vinha aquela brisa. Como é bom isso. E é muito parecido com o que acontece quando a gente está diante de Deus em oração. A nossa ansiedade, essa preocupação, essa sensação assim que vai nos prendendo assim no futuro, de coisas que a gente nem sabe o que vai acontecer, mas são os medos, né? Que vai acontecer alguma instabilidade política, que vai acontecer uma guerra, que a gente vai ficar pobre, que a gente vai ficar doente, é tanta coisa. E às vezes essas coisas nem acontecem, a gente fica só brigando com o inimigo imaginário. Então a oração é um campo de brisa. A pergunta que eu te faço: faz tempo? Quanto tempo faz que tu não está na presença de Deus e sente que Ele... sabe? É tão bom. Tu sente leve, sente livre. O próprio Jesus fala, né? Se a gente está em qualquer situação que a gente sente como se tivesse um peso nas nossas costas, com certeza, cara, esse fardo não foi ele que colocou, porque o dele é leve, o dele é brisa. Vamos para a sexta coisa, depois vamos para a sétima, então falta só duas. Essa aqui eu estou desafiando o Felipe para trazer para nós, né? Eu tenho falado ali às segundas-feiras, trazido algumas reflexões, eu tenho
Essa provavelmente, né, se o Felipe aceitar o desafio, a gente vai gravar alguma coisa, porque eu acho que combina muito com a profissão dele, que oração é campo de obras também. E Efésios capítulo 4 fala que quanto à antiga maneira de viver que vocês foram ensinados, a gente precisa se despir. É como se a oração fosse um local onde a gente vai recebendo partes desse novo eu, dessa nova construção que nós somos diante de Deus. Então, quando a gente está na oração, a presença de Deus ela é suficiente para começar a nos apresentar coisas que ainda nós não somos, que é como se fosse um campo de obra, né? Que são novas fundações, que são novas roupagens, que são novas versões da gente mesmo. A gente não deixa de ser quem nós éramos. Mas a partir de quem nós somos, a gente começa a ficar cada vez mais parecido com Jesus. E a oração é esse ambiente onde nós somos renovados. Não só a nossa maneira de pensar, mas também a nossa maneira de agir. Então, se o Felipe aceitar o desafio, acho que o Felipe podia pegar algumas metáforas da construção de uma casa, né, de um prédio. Algumas vezes eu acompanho o Felipe, e o Felipe ele tem uma profissão muito legal, que é apontar se tem algum erro em alguém, cara, que pode ser um erro de segurança, ou um erro de cálculo financeiro matemático. O Felipe ele ajuda, né, para saber se as pessoas elas estão usando muito bem os recursos financeiros na obra. E muitas vezes eu vejo o Felipe sai assim de alguma obra, o Felipe chega a sair assim, ó, nervoso. Aí o que aconteceu agora, Felipe? Meu Deus, olha aquela viga, olha aquele cimento, né? Meu Deus. Tá, mas Felipe, mas tem perigo da casa cair, Felipe? Felipe, não tem perigo de cair. Mas tinha 1000 maneiras de fazer melhor. E aí é muito legal aquela visão do Felipe, porque ele já domina o negócio, naquele trabalho. Ele já entende engenharia, já entende arquitetura, já entende material de construção, ele sabe exatamente os cálculos daquilo. Então a oração é onde a gente tem também contato com esse Deus, que é como se fosse um arquiteto, né? Como se fosse esse engenheiro que nos ajuda assim, olha, tu tá vivo, tu tá sobrevivendo, tu tá conseguindo pagar tuas contas, tu tá conseguindo manter o teu casamento em pé. Mas tem maneiras muito melhores de desfrutar disso, né? Tem muito melhores. E eu falo pro Felipe, né, que se eu fosse arquiteto, eu queria ser arquiteto só de fachadas, né, da parte exterior. Às vezes eu olho assim para um negócio, tem um local aqui, não é uma crítica, nem sei se está gravado, mas diz que é um local muito legal aqui em Santa Cruz, que é de Panambi, chama-se Coberpan, o nome do local. E eu sempre achei que aquilo fosse uma padaria, né, que em Porto Alegre tudo alguma coisa com pão é padaria no final. E a fachada eu jamais ia imaginar que ia vender cama, mesa e banho dentro daquele lugar. Porque parece que às vezes a fachada não combina com o que está dentro. Então, esse campo de obra que eu falo, que é a oração, é alguma coisa que começa por dentro, que o Espírito Santo ele vai mexendo com a gente por dentro, até chegar na fachada. Porque às vezes as pessoas elas se preocupam com a fachada, e aí a fachada está muito bonita. Aí vai um cara como o Felipe lá olhar as fundações e fala, olha, tem perigo de ceder. Vai ter que destruir ou fazer uma estrutura de anexo nessa construção. Então a oração é esse lugar que Deus nos permite essas novas construções, reconstruções, e muitas vezes eu quero te dizer que pode ser que Deus ele tenha que botar abaixo tudo que a gente acreditava sobre algum assunto, sobre alguma coisa do nosso caráter. Algumas vezes, durante a oração lá, tu vai perceber de Deus que, olha, pá, o jeito que eu pensava sobre isso vai ter que ser destruído e vai ter que ser refeito, porque não tem estrutura de anexo que dê para colocar aqui, que sustente, né, o que eu tenho vivido até hoje. E para a gente encerrar aqui, oração é estar com Jesus. Então a gente falou que oração é aceitar a paternidade de Deus, a oração é um presente, a oração é uma multiplicação de recursos, a oração é um campo de batalha, a oração é um jardim, né, de brisa, a oração é um campo de obras. Eu tenho que decorar, né? Foi eu que fiz esse texto, né? Essa mensagem. E a oração é estar com Jesus. Eu ia trazer só 4 pontos. Aí me veio o 5º ponto sobre o campo de obras. Aí o 6º ponto, a Nay me ajudou nesse ponto, né? A Nay falou assim, Márcio, tu trouxe muito forte a parte de batalha quando compartilhou comigo, mas a oração também é um campo de brisa, né? É um jardim de brisa.
E esse último ponto aqui foi o que Deus mais mexeu comigo, porque a oração é estar com Jesus. Não só para desfrutar da presença dele, mas para fazer tudo aquilo que ele faz. E eu fiquei orando assim, falei, Deus, mas... É muito engraçado falar isso para Deus, tá, Deus, mas me traz um exemplo do que o Senhor quer me dizer sobre isso. E o primeiro texto que me veio foi aquele texto quando Jesus estava no Getsemane. E ele convida para os discípulos dele estar junto orando. Porque ele já sabia que ele ia passar para a parte mais difícil da história dele, do ministério dele. Algo ia se cumprir ali, né, que ia afetar todo o cosmos, todo o universo. Tudo aquilo que antes e depois daquilo ia mudar através dele. Jesus convida os amigos para estar orando ali com ele. E aí ele sai um pouquinho para ter um tempinho sozinho. Quando ele volta, o que está acontecendo? Os caras estão dormindo. Aí ele, pessoal, nem uma hora. Aí ele volta para orar, fica ali, né? Quando ele volta, o que acontece? Os caras estão viajando ali, estão dormindo. Isso acontece por 3 vezes. E aí eu falei, Deus, mas o que isso tem a ver, né, comigo, né? O que isso tem a ver com os dias de hoje? Mas tem a ver a mesma coisa. A gente sabe que se a gente tem certeza de algo que Jesus está fazendo agora, ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Essa é a certeza da posição que Jesus está nesse momento na história. Se a gente perguntar assim, o que o Espírito Santo está fazendo agora? A certeza que a gente tem é que ele está intercedendo diante de Deus por nós. Essas são as certezas que a gente tem da parte de Jesus e do Espírito Santo. Agora, pelo que ele está intercedendo, o que ele está fazendo, a gente não tem certeza. Mas a gente tem certeza que ele está fazendo isso. E quando Jesus ele convida os discípulos para estar orando com ele por algo que ele ia realizar, para poder participar junto, eles ficam dormindo. Isso acontece da mesma forma hoje, quando a gente sabe que Deus está nos convidando para participar de coisas que ele está fazendo nessa terra, e a gente acaba escolhendo algumas coisas, né, que tem a ver com o nosso lazer, ou quem sabe uma cochilada, né? Deus ele está te convidando para fazer coisas com ele, está te convidando para experimentar coisas, cara, que ele podia fazer sozinho, só te dizer, olha, eu fiz sozinho, mas nem para a coisa mais emblemática ali do ministério dele, que seria passar por toda aquela prova ali de dor, ele quis fazer sozinho, ele convidou os amigos para estar juntos. Então, oração é estar junto com Jesus, para desfrutar não só quem ele é, mas sim também fazer coisas junto com ele. E pode ser que nesse momento assim, de estar fazendo coisas com ele, a gente pode dar uma cochilada. Pode ser que em alguns momentos a gente vai escolher outras coisas para fazer. Mas cada vez que a gente estiver orando, a gente vai ter o privilégio de não só estar com ele, mas de fazer alguma coisa junto com ele. Né? Eu sei que se os discípulos pudessem voltar atrás, né, e, poxa, né, olha só o que a gente perdeu de ter estado com ele, né? Olha só o quanto que a gente perdeu. A gente podia ter desfrutado ali junto com ele, a gente podia ter segurado a mão dele, podia ter abraçado nele. Né? Ele era nosso amigo, a gente deixou ele passar isso sozinho. Né? Mas a gente vê que os discípulos eles não ficaram presos no passado nem no remorso. Né? Quando eles perceberam que através do Espírito Santo, né, eles conseguiam através da oração, né, superar aquilo, cara, e viver junto com Jesus mesmo, Jesus já tendo voltado para os céus, aí a oração ela começa a fazer muito mais sentido. Quando a gente pega os evangelhos, assim, a gente vê, principalmente Mateus, Marcos, João, a gente vê que Jesus ele orava bastante. Mas quando a gente pega Lucas, a gente vê que Jesus orava em todo o tempo. Em todo o tempo. E aí, quando os discípulos começam a ver que o grande segredo da vida de Jesus ali, tudo era abastecido através da oração, eles não ficaram presos no remorso. Pois é, a gente podia ter orado, podia ter feito tanta coisa, agora perdemos de ação, não, pelo contrário. Foi ali que começou a vida de oração dos caras. Tanto que em algum momento na igreja, quando acontecem algumas crises ali, que acontecem algumas reclamações bem no início da igreja, que alguns discípulos estavam recebendo reclamação que eles não estavam conseguindo cuidar de algumas pessoas na ação social, de algumas viúvas que não estavam conseguindo ser lembradas ali, né? Principalmente de alguma alimentação, de algum cuidado. Eles foram bem emblemáticos e claros, disseram, olha, a gente vai continuar focado na oração e focado na palavra. Então a gente vai ter que trazer mais algumas pessoas, né, que além da oração elas possam fazer essas coisas. Porque eles perceberam que a missão que eles tinham, eles não iam conseguir realizar se eles não estivessem conectados com Deus em oração em todo o tempo.
para poder continuar o ministério daquele que começou em Jesus. E quando a gente olha, na verdade começou em Adão, que foi o primeiro homem lá atrás, né? Então eu quero orar. São 7 coisas, não sei se a gente vai conseguir lembrar das 7 coisas, mas oração é, primeira coisa, aceita a paternidade de Deus sobre a tua vida, porque já é, basta só a gente aceitar. A oração, ela é um presente. Cara, os antigos eles tinham que fazer muita coisa para desfrutar o que a gente desfruta hoje, no nosso quarto, na nossa casa, com a nossa família, né? A oração é multiplicação de recursos, seja eles quais forem, né? Se tem que estabelecer alguma coisa na nossa vida, vamos estabelecer a oração. Multiplica os teus recursos lá. Quarta coisa, a oração é um campo de batalha. Vai ter luta, tem dia que tu vai sair cansado. Vai sair tão cansado que tu vai pensar assim, poxa, nem sei se eu vou orar amanhã de novo, porque eu fiquei tão cansado. Só que a oração também ela é um jardim de brisa. É lá onde a gente recebe refrigério. A oração também é esse lugar. Chegaram? Meus pais chegaram. Pô, que bom. Estava preocupado com vocês. Não tinha como... Que bom que vocês vieram. Tinha falado pro meu pai antes que eu estava com uma Bíblia aqui. Ainda bem que eu trouxe. Sejam bem-vindos. A oração é esse local. Também é jardim de brisa. A oração também é esse lugar que é um campo de obras. Mas a oração é esse lugar também que a gente não só está com Jesus, mas vive coisas que ele viveu e também participa de coisas que ele faz. Nesse momento, ele está intercedendo por nós diante de Deus. Nesse momento, o Espírito Santo está intercedendo por nós diante de Deus. Então não tem nada que impeça a gente de orar e se relacionar com Deus. Eu vi alguns estudos que tem algumas pessoas que elas, na hora da oração, eu quero orar, mas eu quero me esvaziar, eu quero ter um momento meio só eu sozinho, eu comigo mesmo. Mas eu quero te dizer que isso é um desperdício. Se tu vai ter um momento de oração, cara, escolhe Deus para segurar a tua mão. Escolhe uma dessas 7 coisas, ou começa uma conversa com Ele que envolva essas 7 coisas. Eu não vou esgotar o assunto, deve ter muitas outras coisas que a oração ela vai ser tão fundamental. Mas essas 7 coisas é suficiente para a gente estabelecer esse fundamento. Se a gente tem que estabelecer coisas na nossa vida, vamos começar a estabelecer oração. Acorda de manhã. Meu pai falava, que é como se todo dia que a gente acordasse, Deus colocasse para nós assim uma mesa, sabe quando a gente vai no café colonial em Gramado, assim, que tem tanta coisa assim. Então é como se a gente acordasse todo dia e tivesse toda aquela mesa ali, de todas as delícias, de tudo aquilo que Deus tem para nós. E a gente olha, escolhe um pouco, pega só uma uvinha, vira as costas e vai embora. Então, acorda de manhã. Eu gosto de acordar de madrugada, às vezes, porque é um momento que é mais silêncio, né? Às vezes, durante o dia, às vezes, nossa vida é um pouco mais tumultuada. Cara, acorda de madrugada, acorda às 5 da manhã, dobra teu joelho, tem um tempo de oração. Chegou perto do meio-dia, cara, daqui a pouco eu vou almoçar. Eu vou ter um tempo aqui de oração a Deus, ser grato, né? Não só aquela oração, que é o Ctrl-V, que é Ctrl-C, Ctrl-V, né? Alguém já fez essa oração? Na frente de um prato de comida, Senhor, muito obrigado por esse. Ninguém fez essa oração? Muito obrigado por esse alimento. Muito obrigado porque você nunca deixou. Quem já fez essa oração 100 vezes, 1000 vezes? Seu Ctrl-C, Ctrl-V. Seu Ctrl-C, Ctrl-V. A gente faz isso com muita verdade, né? Mas pode ser que são esses momentos que a gente está sempre tão acostumado que Deus permita a gente ver algo. Quem, de noite, antes de dormir, quem que já fez essa oração? Senhor, muito obrigado por esse dia. Nos dá uma noite de... Não é só eu que já fiz essa oração. Quem já fez essa oração 1000 vezes? Já fiz. Pode ser nessas orações que Deus te surpreenda. Começar a mudar um pouco o assunto da oração, né? Para aprofundar mais o relacionamento. Quando alguém tá doente, parece que a gente já tem até uma oração programada, que é igual, né? Aí, a gente não tem fé para dizer que a pessoa vai ser curada, mas também não tem coragem para dizer para ela que quem sabe é aquilo que Deus quer para ela, e tu faz aquela oração uma coisa meio mística assim e vai embora. Às vezes quando alguém tá com, a pessoa recebeu um não de Deus, aí tu vai lá e faz aquela oração assim meio mais para agradar a pessoa do que trazer a realidade de Deus para ela, né? Então a oração ela é multifacetada e vai ser muito especial quando a igreja do Senhor, cada um de nós,
ver que é muito legal quando a gente ora com pessoas, é muito legal quando o pastor ora pela gente, mas a coisa mais especial é quando a gente começa a desfrutar da nossa vida de oração. Ontem eu fui visitar já era de noite já, e aí teve alguém que a gente ama muito que recebeu um não de Deus. E aí ela colocou depois na mensagem ali assim, mas Deus está no controle. Eu falei, cara, mas tu vai deixar assim? Deus te deu um não? Mas eu orei, tá, mas Deus te deu um não, tu vai deixar assim? Que Ele está no controle e tá tudo bem? Aí eu fui lá, né? E aí eu falei, olha, cada vez que Deus nos dá um não em oração, Ele está te dando a chance de chegar cada vez mais perto dele. Tipo, quando eu digo um não pra Lola, é porque eu quero que ela fique cada vez mais perto de mim para entender por que eu disse não. Eu não disse não porque eu sou ruim. Eu estou dizendo não porque ela não está preparada para receber algo. Então, cada vez que a gente recebe um não de Deus em oração, Deus está te dizendo assim, cara, eu quero que tu fique um pouco mais perto de mim para entender esse não. Não o contrário. Não é Deus te diz não e tu diz, Deus está no controle e tu nem entendeu o que tu passou. Não. Tu orou por aquilo, tu pediu, e Deus te disse não, cara. Tens a chance de estar mais perto de Deus. Não só falar que Ele está no controle. Vai pesquisar, ver o que Deus tem para ti, cara. Aí a segunda coisa que eu falei assim, cara, agora, pelo fato de Deus ter te dado não, quais foram as coisas humanas, cara, que tu errou no processo? Isso a gente tem que pensar também, né? Isso é um presente, né? A gente recebe um não de Deus, mas a gente até receber o não de Deus, teve um monte de erro humano, né? Isso é nosso, que dá para consertar. Porque eu falei, né? A terceira coisa que acontece, né, quando a gente entende isso, é que às vezes, quando Deus vê que a gente se aproximou, quando recebeu um não, que a gente percebeu os erros humanos nossos, né, que se repetem, né, quando a gente recebe um não. Aí muitas vezes Deus ele se arrepende também e te entrega aquilo que Ele te dá, né, que tinha dito não antes, Ele pega e te dá. Porque Ele é um pai que nos ama, lembra da paternidade dele? Ele não é um pai abusivo. Ele é um pai que te diz não para mostrar que Ele tem todo o poder, não. Pelo contrário. Ele é esse Deus que quer te ter por perto. E nessas coisas a gente só consegue desfrutar em oração. Cada vez que vai alguém lá no coworking, Marcio, eu queria que tu orasse por nós. E algumas pessoas que nos visitam também, que às vezes vão lá em casa, eu sempre falo, cara, eu posso orar por ti. Mas a igreja não é orações para as pessoas se sentirem bem. A igreja, cara, é poder proporcionar que as pessoas tenham um relacionamento com Deus. Né? A igreja é esse local onde as pessoas elas desfrutem desse acesso que elas têm direto com Deus. E através desse acesso direto com Deus, elas consigam viver o melhor que Deus tem para elas. Porque se as pessoas vêm para orar por elas, até uns se sentem bem, assim, tipo, que bom, o cara orou por mim, aí ele sente. Eu falo, cara, isso vai durar pouco, cara. Isso vai durar uns 3 dias, 1 hora, 1 mês. Mas se tu não desfrutar disso em oração, tu vai ter que sempre ficar dependendo de outro. E tu nunca vai desfrutar, né, daquilo que a oração permite. Eu tive foi muito legal, assim, tava em Presidente Prudente agora nas férias. Um cara me procurou, né, disse que queria me conhecer, que queria que eu orasse por ele. Aí eu falei pra ele, cara, por que tu não pediu pra outra pessoa? Por que tu pediu pra que eu orasse por ti? Eu nem te conheço, cara, a gente nem sei quem tu é. E aí ele tentou me explicar teologicamente algumas coisas porque eu tinha que orar por ele. E aí eu simplesmente falei, cara, a melhor coisa, cara, que pode existir para um ser humano é desfrutar um relacionamento com Jesus. Jesus, quando chamava os discípulos dele, não chamava os caras, cara, tu vai ser pastor, cara, tu vai ser teólogo, cara, tu vai escrever um livro, né, tu vai ter um programa, Cara, Jesus chamava só para se relacionar com ele. O simples relacionamento com Jesus já era suficiente para produzir tudo aquilo que a pessoa precisava. Se relacionar com Deus. E não existe um jeito mais reto de se relacionar com Deus do que oração. É como se a Bíblia fosse o fax antigo, né? Alguém é do tempo do fax? Passou muito fax lá. Se eu era lá na empresa, antigamente, passou muito fax. Recebia os fax. Lembra? Tinha que passar um fax. Cara, é como se a Bíblia, nesse papel aqui, fosse um fax. Mas a conversa com ele ainda é mensagem de áudio. É no WhatsApp ali, né? Olha só, Deus. Às vezes, quando eu mando uma mensagem para alguém que demora muito para me responder, eu até penso, será que o cara está interessado? Eu acho que o cara nem vai ver isso, ver uma mensagem desse tamanho. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus, toda mensagem de áudio que a gente mandar, Ele não vai só ver a mensagem de áudio, mas vai ler o nosso coração, vai para o coração dele e vai ter uma resposta. A oração é o jeito mais fácil
da gente andar com Deus. E eu sonho muito o dia que cada um de nós aqui vai ter coragem também de orar pelas pessoas nas ruas, em qualquer lugar. Né? Às vezes eu tô almoçando assim, eu acho que as pessoas pensam que eu tô dormindo em cima do prato, né? E algumas pessoas já falaram assim, cara, achei que você estava tendo um ataque, tivesse um AVC, que aí o cara tá ali na frente do prato, aí baixou a cabeça e estava orando, né? E comecei agora a orar de olho aberto, né? Quando eu tô orando no restaurante, porque o cara achou que eu tava tendo um AVC, porque eu estava orando ali, né? Alimento. Eu sonho com um dia que as pessoas elas vão se relacionar com Deus de uma forma que é tão simples, que é tão linda e que recebem tanto de Deus, só que não tem um outro jeito que não seja oração. Então, se a gente pretende estabelecer coisas nesse ano como igreja, aqui em Santa Cruz do Sul, cara, vamos estabelecer uma vida de oração. Escolham coisas, né, para orar por elas. Escolham pessoas para orar por elas. Escolham áreas das vidas de vocês para começar a colocar sementes, para que essas sementes elas comecem a frutificar nessas áreas. Né? Escolham momentos, né? Algo que Deus tem falado muito forte, né? Daniel, quando ele orava, acontecia coisas muito especiais ali. Muitas pessoas elas estão interessadas achando que o segredo de Daniel era a alimentação, né? Era o jejum de Daniel. Se tu colocar na internet assim, o jejum de Daniel, tem 1000 livros sobre jejum. E tem muitas pessoas que espiritualizam, né? Que é como se fosse o jejum que faziam as coisas acontecer. E quando a gente vai ver a vida de Daniel, não tem nada a ver com o jejum, não tinha a ver com o que ele comia, onde ele estava. Tinha a ver com que ele escolheu uma janela onde ele ia 3 vezes, e naquele lugar lá ele orava. Então, a Babilônia, Nabucodonosor, ele era como se fosse o governador, mas quem mandava mesmo lá era Daniel. E era através de orações. Então, a oração, quando a gente começa a abrir essa janela, cara, de estar diante de Deus, a gente começa a perceber assim que não é simplesmente assim as coisas que vão acontecendo no acaso. A gente começa a estar junto com Deus para começar a perceber que tudo está no controle dele. E a gente continua desfrutando daquilo. Não foi só os discípulos que estiveram fisicamente com ele, mas todo aquele assim que escolhe esse tempo para estar com ele. Vou te convidar aí, Felipe, para a gente cantar a última e fazer um encerramento. E eu quero te convidar para a gente treinar isso. Vamos treinar? Vamos orar? Vamos ficar de pé aí para a gente dar uma esticada no corpo. Vamos treinar? Olha, eu sei que tem gente que gosta de falar assim, paizão, Deus, né, Criador, Senhor do Universo. Cara, mas eu quero começar a desafiar a igreja a começar a chamar ele mais de pai mesmo, porque eu acho que a figura que mais combina com quem ele é para nós é pai. Começar a chamar Deus de pai nas orações. Começar a falar assim, pai. E aí tu começa a falar aquilo que está dentro do teu coração. Deus sabe quando a gente está triste. Deus sabe quando a gente está esperando algo. E não faz sentido que a nossa oração naquele momento seja qualquer outra coisa que não isso. Não faz sentido. Um cara que está desempregado, por exemplo, aí ele vai orar e ele fala até o CPF de Deus, mas ele não ora por aquilo, Deus está vendo que ele está precisando daquilo. Não faz sentido, né? Brigou com a esposa, né? Não faz sentido, o cara está esperando que aconteça alguma coisa e a nossa oração seja algo desconectado com aquilo que passa no nosso coração. Não faz sentido isso. Porque se ele é um pai, eu fico olhando para a Lola. Imagina se a Lola fosse ser toda cheia de cerimônia para me pedir um iogurte. Pai, o Senhor, respeitando, né, as minhas necessidades físicas, poderia, né, com a sua força, abrir a porta da geladeira, alcançar lugares inatingíveis para mim ainda, pegar o iogurte, né, e com a sua força maravilhosa abrir a tampa e com esse talher feito, né, pela sabedoria humana, pegar... Cara, só vai falar assim, ó. Cut. É só isso. Mas é o que ela precisa. Para receber aquilo que ela precisa. Então eu quero que a gente treine isso. Então eu queria que tu fechasse teus olhos, cara. E já pudesse começar a fazer essa oração que ela vem do Espírito. Às vezes ela não move os nossos lábios. Mas ela vem lá do coração assim e já começa a sair essas coisas. Olha, Deus. Por que eu não orei sobre isso antes? Porque que isso às vezes para mim é importante, porque eu sinto essas coisas, eu nunca te falei em oração essas coisas. Então já fala para Deus, coloca diante dele, porque ele sabe as coisas que só de pensar naquelas coisas elas já apertam o nosso coração. Às vezes a gente, Deus, eu quero ter uma casa nova, às vezes eu quero
né, morar em outro local, às vezes eu quero ter essa conquista, Deus, às vezes eu queria isso, eu queria aquilo. E às vezes a gente tem uma oração que é quase estática. Agradecendo, mas não sendo honesto com Deus. Faz essa oração, seja honesto com Deus, né? Que sabe seja os primeiros passos, né, de uma vida de oração, né? Abrir essa janela, né, 2, 3, 4, 5 vezes por dia. Se colocar diante de Deus ali e falar: Deus, eu não estou me sentindo bem hoje. Deus, eu estou triste hoje. Acordar de manhã às vezes e dizer: Deus, hoje eu estou sem motivação, hoje eu não estou bem. Hoje eu não queria nem sair de casa, mas eu vou ir na tua força. E todos os desafios que eu tiver, eu vou viver junto contigo. Isso é uma oração poderosa. Às vezes está tomando banho lá e ter discutido com a esposa. E aí falar assim: Deus, olha, eu preciso de coragem, Deus, porque eu não gostaria de ir lá e pedir perdão e dizer que eu amo mesmo achando que eu tenho razão. E aí tu vai e faz a oração que é reta, que é honesta, que é aquilo que a gente está sentindo. Deus, Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Pai. Tu és o Pai nosso, que está no céu, mas que também está aqui entre nós. Tu é o nosso Pai, o Rei de majestade, o Rei de toda a glória, mas aquele também que a gente chama de Paizinho, Deus, e sente conforto no teu ombro. Tu és aquele que é soberano sobre todas as coisas, que conhece as coisas que ainda nem aconteceram, mas também se importa, Pai, com as nossas coisinhas, Deus, do tamanho que elas são. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Senhor do universo, Pai, Tu que criaste todas as leis, as coisas acontecem exatamente como elas têm que acontecer, mas quando sai uma coisinha do lugar lá da nossa casa, Pai, da nossa casinha, Pai, do nosso estilinho de vida, o Senhor também está naquele lugar. É demais isso, Deus. Saber que tudo aquilo, Pai, que é no grande, Pai, também se repete no pequeno, Deus. Tu és o grande, nós somos os pequenos. Obrigado, Pai, porque a oração, Deus, é muito mais que essas 7 coisas que nós falamos aqui hoje, Deus. A oração, Deus, é muito mais só que aceitar a Tua paternidade, Deus. A oração é muito mais só que o presente, é muito mais que multiplicar recursos, é muito mais que campo de batalha, é muito mais que jardim de brisa, é muito mais que campo de obra. A oração é estar contigo, Deus. E eu acho que não tem nada maior do que isso, Deus, na história da humanidade, Pai, que não seja oferecido do que estar com o Senhor. Todo aquele que está orando aqui, Deus, que está sendo honesto, Pai, que está pensando, quem sabe, Deus, em ter mais experiências contigo, Deus, que se sinta, Deus, que está contigo, Pai, que pode participar das tuas coisas, pode fazer coisas que o Senhor fazia aqui nessa terra e também pode continuar a tua obra, Deus, aqui nessa cidade, a partir dessa cidade, onde o Senhor nos levar, Deus. Abençoa cada um aqui, Deus, e que essa pedra, Deus, da oração, Pai, seja um dos nossos fundamentos aqui, Deus. Que a gente escolha, Deus, antes de uma viagem, Deus, pá, Deus, a gente quer viajar para aquele lugar, Deus. Nós queremos estar com o Senhor naquela viagem. Deus, a gente vai almoçar naquele lugar, Deus. A gente quer que o Senhor esteja conosco naquele lugar. Deus, eu vou comprar essa roupa aqui, Deus. Pai, compra comigo essa roupa. Deus, eu vou botar esse sapato aqui, Deus. Eu quero estar com o Senhor, Deus, quando eu estiver com Ele. Deus, eu vou comprar um instrumento musical. Deus, eu vou escutar uma música, eu quero escutar contigo. Deus, eu quero ensinar meus filhos para me dar sabedoria, para ajudar, Deus, a falar o que eu tenho que falar. Deus, hoje eu quero ser o melhor marido. Deus, me ajuda, Deus, a cuidar dessa mulher. Deus, eu quero ser o melhor profissional. Deus, esteja comigo no meu trabalho. Deus, me ajuda a acordar mais cedo, me ajuda a ser um cara melhor. Pai, que as nossas orações fiquem cada vez mais honestas, Deus, para que os nossos olhos eles consigam te enxergar, Deus, de uma forma muito mais visível, Deus. Pai, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Paizinho, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Mestre. Muito obrigado, Pai, por tudo que aconteceu hoje aqui, tudo que está acontecendo e vai acontecer, e que o Senhor abençoe a Tua igreja, Deus. E nós declaramos aqui no nome de Jesus que a oração vai ser um dos fundamentos dessa igreja. E essa igreja vai ser uma igreja conhecida porque ora muito. E quando lá na frente as pessoas falarem: mas vocês oram, vão ficar espantadas, Deus, porque a gente ora muito, a gente jejua muito, a gente lê muita palavra, a gente vai ficar entendendo como elogio, Deus. Porque hoje é muito mais fácil não orar, não jejuar, não ler Tua palavra ou qualquer outra coisa. Em nome de Jesus, Pai, Tua igreja vai ser uma igreja, Pai, que vai receber muito do Senhor através da oração e vai ser muito conhecida e vai abençoar muitas outras igrejas, Pai, pelo tempo de oração, Deus, que a gente vai desfrutar contigo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.
te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando as nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Esse é quem tu és. 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 Esse é o nosso Deus. E é Ele que essa celebração é dedicada. A Ele seja toda a honra, toda a glória. E agora a gente quer ter um tempo de comunhão. Quer te convidar pra gente estar junto mais um tempo aí. A gente tem algumas mesas aí no fundo para tomar um café, para tomar uma água, para fazer um lanche, para conversar. E é um tempo muito bacana pra gente ter junto. Leva essa palavra no teu coração para essa semana, para esse tempo aí. Vamos ter um tempo de qualidade juntos também, tá bom? Amém.